Maju Arruda Leite está aqui com a gente para falar de outro tipo de multa. Ela vai falar sobre outro tipo de multa não, outro tipo de transporte. Ela vai falar sobre os transportes por aplicativo em motos. Tem novidades em relação a isso, né, Maju? Tudo bem? Boa tarde. Oi, Ana, uma boa tarde a você, boa tarde ao ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes, e a gente volta a falar sobre o transporte de passageiro em moto por aplicativo na cidade de São Paulo, um assunto que já falamos muito aqui, que existe essa disputa na capital paulista entre a Prefeitura de São Paulo e as empresas de aplicativo em relação a esse tipo de transporte. Pedir ali no aplicativo a possibilidade de você fazer uma viagem por moto. O que acontece? O prefeito de São Paulo hoje comentou pela primeira vez publicamente sobre a decisão do Alexandre de Moraes, uma decisão do ministro do Supremo, que decidiu suspender alguns trechos do decreto que foi publicado, um decreto que cria as regras para esse serviço aqui na cidade de São Paulo. Bom, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, acredita que essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, que é uma decisão provisória e também monocrática, ou seja, a decisão individual, que essa decisão seja revertida no plenário, até porque essa decisão vai passar pela avaliação, pela análise dos outros ministros. Então, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, acredita que essa medida vai ser revertida e também criticou essa decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes. Vamos ouvir, então, o que disse hoje, mais cedo, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Eu tenho uma expectativa muito grande de que vai ser revertido, de que será reformado essa decisão precipitada, desnecessária e medida cautelar do ministro Alexandre de Moraes. Não existe menor cabimento você fundamentar uma decisão baseada única e exclusivamente na liberdade econômica e na ação de você tirar o direito legítimo do município de regulamentar. Foi votado, aprovado em 2 turnos, sancionado pelo prefeito, e aí uma pessoa, sem necessidade de liminar de urgência, bate a caneta. Acho que a gente precisa refletir sobre isso, né? E eu tenho muita convicção de que os demais ministros vão poder entender a autonomia do município de poder regulamentar sobre o tema, já que eu não posso legislar, posso regulamentar, está na lei federal, e essa questão de que a tese, né, de liberdade econômica não pode superar a todos e a todos, inclusive a vida das pessoas. Vamos reforçar então do que se trata essa medida de Alexandre de Moraes, que suspendeu algumas regras que foram sancionadas pelo prefeito Ricardo Nunes. Quais são essas regras? Só para recapitular aqui para o nosso ouvinte. Foram regras criadas pelos vereadores da cidade de São Paulo por meio de um projeto de lei que teve ajuda da prefeitura. É um projeto de lei da prefeitura de São Paulo, foi enviado à Câmara. Os vereadores aprovaram essas regras, essa regulamentação, e logo depois o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, sancionou essas regras. E as empresas disseram, não tem como a gente operar, porque essas regras são muito restritivas e praticamente proíbem o funcionamento do serviço, né? E foi exatamente essa a justificativa da Confederação Nacional de Serviços para acionar o Supremo. E a entidade disse que essa regulamentação é uma proibição disfarçada de regulamentação. E o ministro, portanto, atendeu esse pedido e tirou 2 regras. A primeira delas sobre a obrigatoriedade de placas vermelhas, que representam os carros de aluguel. Então, no texto determinava que as empresas teriam que pagar essa mudança, isso foi retirado pelo ministro Alexandre de Moraes, e também em relação aos cadastros. A prefeitura tinha pedido um tempo de 60 dias para analisar esse cadastro. Caso esse tempo fosse superior, esse motorista estaria proibido de circular. E o ministro Alexandre de Moraes falou assim, não, se você, prefeitura, não analisar isso em 60 dias, o motorista está liberado para circular carregando uma pessoa na garupa, por meio do aplicativo. Então, essa é uma decisão que vai passar, como eu disse, pelo plenário do Supremo, e a gente precisa aguardar, então, o plenário do Supremo para ver como vai ficar essa questão na cidade de São Paulo. Um ponto importante é que o serviço ainda não está funcionando, portanto, transporte de passageiro em moto aqui na cidade de São Paulo ainda é um serviço que não está funcionando.
Volto com você, Ana. Ô Maju, mas assim, as empresas, de fato assim, a regra que a prefeitura, as regras que a prefeitura colocou para o funcionamento dessas empresas, de fato tornavam o serviço inviável. Esses pontos que foram derrubados pelo ministro Alexandre de Moraes eram os principais que as empresas queriam que fossem derrubados, ou a coisa ainda está comercialmente inviabilizada? Ainda está inviabilizada porque tem outros pontos também que são regras que levam um tempo, por exemplo, para serem cumpridas. Esses motoristas, eles precisam ter um curso especializado em mototáxi, em transporte de passageiro. Também tem uma série de regras no sentido de que precisam de uma análise, né? Porque esse motorista, por exemplo, precisa ter a carteira própria de moto, precisa ter um tempo já operando, né? Sob o comando de uma moto, também precisa ter não ter antecedentes criminais. Então, é uma série de coisas, uma série de regras que esses motoristas precisam seguir e as empresas também que impedem essa operação. Então, esses são pontos importantes, sim, do cadastro, do tempo e também da placa vermelha, mas ainda há outras regras que mantêm essa operação difícil e por isso mesmo que as empresas ainda não quando vão voltar a operar. A resposta das empresas é o seguinte: a gente ainda está analisando essa decisão do ministro Alexandre de Moraes e não temos uma data para colocar esse serviço à disposição aqui na cidade de São Paulo. Bom, vamos acompanhar para ver como é que essa história vai se desenrolar. Valeu, Maju, obrigada, viu? Bom trabalho. Até mais.